Esse episódio é um oferecimento de Fileô Baile Safre, ciência para melhorar a saúde e performance dos animais. IFS, energia que abastece o bem. Exalc Lab, medir para gerenciar. Imigrante Tratores, agricultura cheia de possibilidades. Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos aí muito bem-vindos a mais um episódio do Track and Field Podcast. Meu nome é William Santos, um dos hosts aqui desse podcast. E aqui ao meu lado, Gustavo Salvati, amigo e também sócio. Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um episódio. Já aí de início, convidar vocês aí a seguir nossa página, curtir o nosso conteúdo aí para ele alcançar mais gente. E hoje a gente tem a honra, né, William, de receber aí um grande amigo, que a gente conviveu aí também parcialmente na parte do doutorado. O William até chegou a dar palestra lá na universidade em São João da Boa Vista, que ele ministrava aula lá, que é agrônomo, formado aqui na Exalc e fez seu mestrado e doutorado na área de pecuária de corte. Teve uma parte aí da sua carreira profissional, tanto no doutorado como depois do doutorado na Austrália. E vamos abordar aqui um pouco sobre pecuária lá na Austrália, um pouco da trajetória de carreira dele e dessa nova função dele aqui também na Exalc como professor e pesquisador. Sejam bem-vindos aí ao nosso podcast aí, Diogo Costa, e vai ser uma honra aí te receber aqui hoje, meu amigo. Rapaz, a honra é minha, é muito bom rever os amigos, né, Titiola? Eu sei que... Então aí. Nossa, conheço essa turma aí de longa data, prazer imenso estar aqui, conversar com vocês aí, com todo mundo de casa. Vamos lá, vamos bater um papo, falar de boi, né? Oh, isso é coisa boa. Engraçado, né, cara? Eu acho que quando nós viemos pra cá, 2015, eu não sei se você tava aqui ainda, eu lembro que a gente conviveu aqui, não sei se você já tinha terminado talvez o doutorado, mas já estava ministrando lá como professor em São João, né? Foi bem isso. Meu doutorado lá foi com o Dennis Pop, sabe? Do Pop McLennan, na área de resposta a suplemento. E eu voltei para o Brasil na metade de 2012. E já voltei para a Exalc, para um pós-doutorado lá com o Flávio. Acho que foi nessa época aí que a gente se conheceu. E rapidinho surgiu a oportunidade de coordenar um curso de agronomia que estava sendo aberto em São João da Boa Vista, lá na Unifeob, que foi uma experiência para mim de vida, assim, foi muito bacana lá trabalhar. Eu conheci uma outra realidade, sabe, né, de turma que às vezes já tinha o técnico agrícola, que trabalhava na área, mas buscava o nível superior, né? Muitos que ninguém da família tinha feito faculdade e agarrava aquilo com o que podia, né? Era o sonho e realmente eu tive o prazer de trabalhar lá com essa turma, com muitos professores. Eu levei muito exalquiano que estava lá, eu era o coordenador, né? Foi muita gente lá dar aula, foi muita gente palestrar, que é o seu caso, que foi lá. E essa interação era benéfica aí para todo mundo. Foi muito bom mesmo. Show de bola, cara. Inclusive tem até dessa época, né, a gente fez uma amizade muito boa, o Tonhão lá, que tá no Mato Grosso do Sul agora, sempre a gente tá Tonhão sempre é 220, né? Aceleradíssimo. O cara ponta firme. Cara, muito. Tonhãozinho, eu tava com ele semana passada, encontrei com ele, com o Fiat. Eu tô em love com o Brasil, né? Porque aquele brasileiro igual todos, mas virei australiano também, né? A minha trajetória de Austrália, eu tenho mais de 10 anos, quase 15 anos, se contar toda a trajetória. Então pegamos cidadania, meu filho nasceu lá, meu filho tem passaporte australiano, não tem o brasileiro ainda. E eu amo muito a Austrália, é um país que é o Brasil, assim, culturalmente, sabe? Muito receptivos todos. Gostam, a pecuária de corte é muito importante, é a maior indústria agrícola do país, né? E se você me perguntar por que você voltou, então, é por causa da Exalc. O umbigo tá enterrado aí. Eu abri a vaga, né, para prestar em bovinocultura de corte na Exalc, que para vocês já passaram, sabe, o carinho que a gente tem pela Exalc.
E eu sempre tive aquele... voltar para perto da família, meu filho agora tem 4 anos, então ele, será que tá perdendo aquilo de estar perto dos primos? Então juntou tudo, já tinha esse pensamento, até tive algumas oportunidades, mas nada balançou. Na hora que abriu a vaga para bovinocultura de corte, daí eu passei por aquele negócio de concurso, né? O ano mais estressante da minha vida foi 2024, que é toda a preparação. Quando saiu o resultado, chorei igual criancinha. E agora eu tô aqui, tô apaixonado, sabe? Legal, correria, mas correria gostosa, trabalhando com os alunos, essa molecada envolvida mesmo, é bom demais, demais. Show de bola. E manda ver aí. Eu ia falar para contar pro pessoal um pouco da sua retrospectiva, né? Seu relacionamento com a Exalc, quando que começou e até da pecuária em si, né? Quando que você atinou aí essa paixão por pecuária e como que isso aí culminou na Exalc aí pra você vir fazer agronomia? Isso volta, é coisa de família, né? Assim, minha família dos dois lados são das agrárias. Do lado da minha mãe, então eu cresci na fazenda Santa Amélia, que era do meu bisavô, que é o lado da mãe, era criador de cavalo manga larga, lá o José Oswaldo Junqueira, era um grande nome no manga larga. E eu cresci na fazenda lá, o meu pai na época foi gerente da fazenda, o meu pai é da família do Gir Leiteiro, lá com o Campo Alegre, teve o Sansão, que é do Quincão, primo nosso, era do meu avô, lá o Lúcio Costa. A nata do Gir. O vô Lúcio era dos fundadores do Gir Leiteiro, junto lá na nata, e o bisavô, o Zé Oswaldo, dos fundadores do Cavalo Manga Larga, né? O Manga Larga Paulista, como alguns falam. Você é natural de onde? Eu nasci em São Paulo, mas foi só nascer mesmo. Eu cresci em São José do Rio Pardo, que é ali pertinho de sul de Minas. Sim. É em São Paulo, mas eu tenho uma influência ali, o meu bisavô ali de Poços de Caldas, aquele sul de Minas ali, tá muito em mim, sabe? Bom. E sempre o gado de corte foi algo meio que era comercial nas duas famílias, sabe? O gado comercial. Na fase de decidir que faculdade, que eu tava bem perdido, eu ficava assim, será que eu quero ser veterinário, mexer com reprodução, fazer zootecnia igual meu pai foi formado na Unesp, lá em Jaboticabal, em zootecnia. E eu passei um tempo, assim, cheguei até passar em veterinária, só que um tio-avô meu, que foi professor na Exalc, professor de citricultura, o Célio Moreira, ele percebeu o meu amor por boi. Assim, eu gostava era de zootecnia. E ele me levou na Exalc, mas me levou muito estratégico, foi bem estratégico, porque você começa a andar na Exalc, aquelas palmeiras, a coisa mais linda, você vê o prédio central, você se apaixona. E ele virou à esquerda e foi na zootecnia. Daí fui estagiário do CPZ, a faculdade inteira, não saí da zootecnia. E sou o agrônomo mais zootecnista que existe. Então tem 2 aqui. Agora tá em maior número aí. E boi, né? Putz, eu sempre falei para os alunos, né? É importantíssimo trabalhar com o que gosta, né? Eu lembro de uma fala do professor Moacir na seleção do CPZ. O professor falou, olha, existem várias pessoas com diferentes perfis. Garanto que para ter sucesso, tem 2 que dão certo. As que encaram algo como um sacrifício, mas algo importante para se obter o sucesso. E essas batalham, se sacrificam e conseguem. E tem outras que também têm sucesso, que encaram aquilo não como um sacrifício, mas que algo prazeroso. Rapaz, eu me enquadrei nessa daí. E nunca trabalhei, sabe? Eu gosto mesmo. Tava no CPZ lá, o pessoal reclamando da seleção ser dura. Eu tava fazendo o que gostava. Nunca trabalhei. Demorei muito para casar, porque eu falava que eu gostava de boi mais do que eu gostava das namoradas, né? Hoje eu casei, então é bem diferente. Hoje eu gosto igual. Hoje tá bem a ver. Legal, cara. E aí você fez a graduação aqui na Exalc, mestrado também? Exalc. No final da Exalc,
Eu assisti Crocodilo Dundee quando era criança, né? Esse filme é bom demais, cara. É bom mesmo. Já tinha essa de ir pra Austrália. Na verdade, a gente fica naquela de ir para um país que fala inglês, só que eu tive essa oportunidade na minha high school, lá eu fiz o junior high em Ohio, então eu já tinha morado nos Estados Unidos, eu quis o tal da Austrália. Não tinha pontes feitas naquela época, então eu meio que corri atrás de formas de ir para lá e acabei indo no final da minha graduação. E Deus, acho que faz coisas, né, que você não planeja, não pode planejar, porque acontece. Um pouco, no ano anterior a eu ir para a Austrália, veio uma excursão com um ônibus com 40 pecuaristas da Austrália para conhecer o Brasil. E a primeira visita deles foi para conhecer o cavalo brasileiro. Foram na fazenda do meu bisavô. O meu tio me chamou e falou: Diogo, você gosta de boi e fala inglês, vem ajudar a gente a recepcionar. Eu conheci esse pessoal, ficamos amigos, me convidaram para ir, fui a excursão inteira junto com eles, até Centro-Oeste, aí parando num monte de fazenda, foi muito bom. Fiz amizades, fui para a Austrália e em 2004 a primeira vez, então faz mais de 20 anos. 20 anos. E trabalhei de peão nas fazendas, uma das melhores experiências mesmo. Então tá lá na lida. Daí foi a paixão, né? Pela Austrália, que realmente se firmou. Voltei, fiz um mestrado com o professor Flávio, que é o meu mentor aí de graduação, quem hoje eu tenho a honra, o privilégio de trabalhar junto aí. Digo que se um dia eu for 5% tão bom quanto o professor Flávio, eu já tô feliz, porque ele é fenomenal, diferenciado. Inclusive, ele e o professor Moacir, nós estamos esperando isso aqui. Se conseguir aqui, a gente zera o jogo. Mas vale a pena o esforço, viu? Porque, putz, o professor Moacir, contando algo um pouco fora da conversa, que eu participei eu tive a honra de participar de um evento e eu tive a fala depois da dele. E o professor Moacir falou sobre os grupos de estágio, mostrou toda uma timeline lá, o cronograma da história do departamento e começou tudo a falar da importância dos alunos. Rapaz, eu comecei a chorar, assim, sabe? Eu chorar, óbvio, de emoção. De emoção. Daí eu subi pra falar, falei assim, eu comecei falando assim, eu nem lembro o que eu vou falar aqui, meu. A emoção foi tanta, eu chorei, o velhinho é bom, hein? Nossa, e ele tem aquela fala dele que eu contei pra vocês de fazer o que ama, é o que ele faz o que ele ama e ninguém vai tirar, ele vai fazer para sempre, até no rebanho do Senhor ele vai cuidar do rebanho. Mas aí você fez o mestrado com o Flávio e aqui no Brasil mesmo. Aqui, daí em 2007 teve um simpósio de bovinocultura de corte, eu fiquei na cabeça do Flávio para a gente trazer alguém da Austrália e foi daí que foi a primeira vez que o Dennis Pop veio. Então eu corri atrás, aquelas coisas, você sabe como é que é aluno de pós-graduação organizando evento, fazendo carta convite, organizando os voos, tudo. E ele veio para cá e com certeza foi a porta de entrada aí para o doutorado, né? Então ele veio, falou aqui no evento, tudo, conheceu. Eu lembro que na época eu tava afinado, eu tinha feito a disciplina de carboidratos não fibrosos do Flávio e o Fred Owen estava aqui. E um dia a gente foi conversar à noite no restaurante e eu tava ali no processamento, tudo, amilose, amilopectina, falando de a retrogradação, tudo. E o Dennis... Nossa, mas eu tô impressionado com o nível de emoção. E na época eu falei, olha, professor, vou ser sincero, eu acabei de fazer isso, tá super... E daí eu acho que ele gostou mais ainda, né, essa honestidade. Foi um puta... Foi daí o que propiciou a ida pra Austrália, eu tenho certeza disso. Daí ele
me ajudou com todo o trâmite de pedir bolsa. Minha bolsa era da Austrália. Eu fiz o doutorado lá. Em qual cidade lá? A Universidade do Queensland tem dois campi, né? O principal é em Brisbane, que é onde fica a maioria dos cursos, e a parte de agrárias é numa cidadezinha pequenininha que chama Gatton. É 1 hora aí de Brisbane até Gatton, e depois mais uns 40 minutos você chega em Toowoomba, que é a maior cidade inland, né? Que é fora da costa, na Austrália. Então, para mim foi super gostoso. Era uma cidade que tem 7 mil habitantes, pequena, bem rural. Daí eu me senti em casa, né? Foi muito bacana. Fiz o doutorado lá com o Denis e também mantive essa ponte, sabe? A mesma ponte que eu tive com o Flávio é a ponte que eu tenho com o grupo da Austrália. Para vocês terem ideia, eu estou aqui com o cargo, estou para sempre aqui com o cargo de professor, né, da Exalc, mas mantive a gente criou agora, fez um acordo entre a Universidade Australiana e a Exalc, onde a gente tem algumas coisas, como por exemplo, eu tenho aluno que eu oriento que está lá, que vai vir fazer o experimento de campo dele aqui, o Pedro Guerreiro, Farelo. Conhece, foi parceiro nosso. Farelo vai vir esse ano, novembro ele tá aí. Ele deve estar animado. E eu mantive, daí eu criei eu criei não, né? Foi a ideia de manter essa parceria, criou-se um cargo de professor adjunto lá, com a possibilidade, então, de coorientação, de intercâmbio de alunos, e é isso algo que a gente vai buscar fazer nos anos aqui, nos anos futuros. Aí. Essa região que você ficou lá é uma região de pecuária na Austrália? Só pra gente entender mais ou menos ali na Austrália. Gatton é no sudeste do estado do Queensland. Se você olhar a maior concentração de confinamentos, por exemplo, tá ali, é sudeste de Queensland, nordeste de New South Wales, os dois estados ali da Austrália. Posterior à Universidade do Queensland, eu trabalhei na Central Queensland University, que eu até trabalhei com Simon Quigley também, que essa fica na região central, 8 horas ao norte de Brisbane, numa cidade que chama Rockhampton, que é a capital da pecuária de corte na Austrália. Se você olhar o mapa de distribuição de bovinos na Austrália, a maior parte está no estado do Queensland. E aquela região ali é onde se concentra. Para você ter uma ideia, vou falar os números mais ou menos, o rebanho está com 30 milhões de cabeças, é o último levantamento. E só no estado de Queensland ali é coisa de mais de 12 milhões em um dos estados. Então ali realmente concentra. Metade também. A Austrália, lá eles falam muito Northern Australia, que é a Austrália do Norte. 65% da pecuária de corte está nessa região norte, que é uma pecuária mais extensiva, né? Então nós estamos falando aí de grandes áreas, grandes extensões. Quando o povo imagina a Austrália, imagina aquele arrebanhar o gado de helicóptero. É isso aí que nós estamos pensando. Taxa de lotação baixíssima. Não é que na Austrália não tem sistema intensivo com capinhas EVEM. Tem, se você for no sul da Austrália, mas proporcionalmente é bem menor, né? Daí lá vai ser o quê? Nesse sistema intensivo... É mais taurino, né? Principalmente Angus, um bezerro desmamando aí com mais de 250 quilos, por exemplo. E você vai numa região norte, nós estamos falando de uma influência muito maior do sangue zebuíno, taxa de lotação baixíssima, as taxas de desempenho bem inferiores, porém são marcantes aí da Austrália, esses sistemas do norte. Esse do norte seria uma pecuária mais de cria, para fazer bezerro? Principalmente cria. Tem algumas aí estratégias que eles fazem, né? Principalmente a cria. Mais ao norte, lá território do norte, tem muito bezerro que vai para exportação de animal vivo, né? O mercado principal é a Indonésia.
Então esse bezerro aí passa uma seca com bem pouco suplemento, passou as outras águas, chegou outra seca, daí ele já é exportado aí com 300 quilos, 330 quilos. Quando você desce um pouco mais, você precisa de alguma estratégia para os bezerros de desmama. E existem estratégias de suplementação e é normalmente uma suplementação mínima. E existe o mandar o bezerro para o sul. E daí esse bezerro vem para confinamento, ou vem para pastagens de maior qualidade, mas muito para confinamento. Eu toquei um experimento, para vocês terem ideia, numa station lá, que era o station que chama Evan Downs, do grupo EECO. Eram 2 piquetes, testando tecnologia. 2 piquetes, 6 mil hectares cada um. Pequenininho. Daí, eu falei isso, eu lembro que eu falei isso, meu pai, nossa senhora. E daí eu falei 150 vacas em cada um. Caraca. E o meu pai, pô, mas 150 vacas... Muito ruim isso aí. Baixar essas vacas aí. Lá, o sertão lá em cima. Olha só que interessante, uma característica dessa propriedade em específico. Eles investiram totalmente em gado vaguio. Então, 100%, eles trocaram o rebanho, tudo vaguio. Então, tem mais perda do que se fosse um zebuíno? Talvez. Eles estão contabilizando isso e para eles está valendo a pena. Desmama o bezerro, já vai para confinamento. Recria aí de 150 dias no confinamento e depois engorda e daí vai para Coreia do Sul, Japão ou a China, aquela parte que paga mais caro, né? Tanto é que se a gente for pensar da carne australiana, eu acho que os últimos dados que eu olhei era coisa de 4,5 dólares o quilo da carne saindo do Brasil, e lá era 6 e pouco. Tá? Então, eles vão muito da carne que eles produzem, né? E a maioria, essa é outra característica da Austrália, a maioria exportada. Os últimos dados que eu vi, porque normalmente é mais de 60% exportado, é coisa de 75% exportado. E muito vai para esses mercados que pagam mais. Isso aí é preço de porto, né? Seria. Isso. Porque lá a logística deve ser bem mais interessante para eles também, né? Para buscar esse gado lá, do que no Brasil, né? Mais próximo desses mercados aí, Japão, Coreia do Sul. Legal. Se é o certo, eu não sei. Eu estava numa palestra com o professor Núcio na China o ano passado, e o professor Núcio mostrou os dados, o custo de produção da carne no Brasil sendo 6 vezes inferior a muitos dos custos aí. Acho que não da Austrália, mas da China talvez. E quando a gente pensa, no final do dia o que importa é o lucro, né? Sim. Então, eu tô vendendo mais caro, mas quanto que me custou? Podemos explorar ainda esse mercado de qualidade? Eu acho que sim, mas no final das contas o Brasil tá dando certo, isso eu tenho certeza, que a gente tá observando lá de fora. E essa parte aí de confinamento, essa terminação no confinamento, como é que essa questão dos grãos aí para o confinamento? É produzido lá? Qual o grão que é mais usado? Tá, eu acabei trabalhando mais com suplementação, tudo, mas eu sei um pouco do confinamento. O principal grão que usa lá os principais, como fonte de energia, cevada, trigo e aveia. Quase nada de milho, que é o nosso principal aqui, né? Sim. Eu lembro até que uma das coisas que demorou um pouco para eu entender, lá eles floculam muito. E daí mas flocular, trigo, aveia, a digestibilidade no trato total já é tão alta, né? Mas é mais em relação pelo menos esse foi o entendimento e ao conversar com consultores da área. Se você moe ou tritura o trigo, daí você acaba tendo mais problema de acidose, essas coisas, porque já é altamente digestível, né? Então você aumenta a velocidade na taxa de fermentação de um amido que é altamente digestivo. Então eles trabalham muito com essa parte de flocular esse grão e
para o tipo de dieta deles. Eu tinha em mente que eles usavam alguma coisa de sorgo, assim. Tá crescendo bastante. Eu usei sorgo. Meu último experimento antes de eu sair da Austrália foi de confinamento e eu usei o sorgo, tá? E é um grão que estão investindo bastante para crescer, principalmente por ser uma planta aí, com uma resistência maior a déficit hídrico, por ser uma planta estratégica. Das fazendas que eu trabalhei lá, o sorgo entrava mais como silagem de sorgo. Como forragem. Planta inteira. E agora o grão mesmo eu nunca vi, mas eu usei. E tem essa proposta para crescer que eu acho, vocês vão me corrigir, que é algo que o Brasil também pretende crescer expandir como algo estratégico por causa dessa questão hídrica. Tem todas as dificuldades aí que vocês sabem muito melhor que eu, que não é tão simples assim, flocular o sorgo em comparação ao milho, né? Para ponto de maturação, né, quando que o cacho não vai estar chegando todo ao mesmo tempo. Tem, assim, a indústria tem dado espaço para o sorgo, principalmente na indústria de etanol, né? Então tem algumas plantas sendo montadas com a finalidade de sorgo, né? Até para pegar essas regiões mais áridas, que assim, o sorgo granífero você precisa de muito, mas é 1/3 de água do que um milho e, sei lá, metade do que precisaria um sorgo forrageiro, né? Então a demanda hídrica é bem mais baixa e você consegue cultivar ele em várias regiões aí. E se não me engano, essa eu não tô tão por dentro, mas tem uma demanda internacional surgindo também de sorgo, tá? De exportar isso para a China, enfim, alguma coisa ali para a Ásia. Então, assim, acredita-se, né, que a indústria vai crescer bastante aí dentro de sorgo, principalmente nessas áreas de déficit hídrico mais pronunciado, sabe? E a gente pega, porque você comentou até da parte de floculação, né? Porque eu acredito que lá talvez não esteja tão assim, divulgado. Ou silagem de grão úmido, eu quis dizer, o processamento... Exato. Hoje a gente vê muito no Brasil crescendo, eu talvez vou esquecer o nome da fazenda aqui, mas tem grandes confinamentos trabalhando com sorgo reidratado e indo super bem, né? Principalmente... Tem um confinamento, fugiu o nome da fazenda aqui. A Santa Clara, lá do Ricardo Goulart, o Bronha, que é com meu colega aí na Exalc, ele estava fazendo isso em 2015, 2016, eles fazem já bastante, assim. Então tem gente fazendo, tem que dá, tá? Talvez exija um pouco mais de conhecimento técnico do que... Assim, tem as peculiaridades, mas que é possível, com certeza. Não, e todas as vantagens. Às vezes, assim, no caso do reidratado, aí varia um pouco aí essa relação, né, Will? Mas o pessoal, quando vê a oportunidade de mercado, que o preço do sorgo tá talvez 80% do milho, 85%, um pouco nessa janela aí, adquire, sabe que o sorgo, a gente sabe disso, né, que é o pior amido que tem, né, naquela escala lá de classificação dos amidos na parte de digestibilidade. Mas até o projeto de doutorado do William foi comparando, né, 30 dias de estocagem versus 90 dias de estocagem. E a gente tem muito claro para o milho que é 60, né, assim, o pico de digestibilidade, não um pico, né, mas assim, onde ele atinge um platô e depois ele vai melhorando, mas numa taxa menor a digestibilidade do amido. Aparentemente esse tempo para o sorgo reidratado... maior, imagina. 90 dias, que foi o melhor resultado. Matriz proteica ali, mais alguma coisa assim, né? Mais resistente à quebra. Então, ele fez vários ensaios na parte de produção de gás in vitro, né? Mostrando isso aí, medindo também a parte de proteína solúvel, que é um indicador aí indireto de quebra de matriz proteica. Se o pecuarista estiver disposto a esperar esse tempo um pouco maior para usufruir, quem faz com planejamento, eu vejo que tem crescido muito, né, por essa oportunidade de mercado, não só no corte, né, no leite também. Tem o desafio de moer fino, né, que a gente sabe, por exemplo, o úmido de sorgo eu ainda não vi fazer, mas o reidratado eu acho que já é bem consolidado. Existe até umas tentativas de fazer o snap do sorgo, só colhendo o cacho. Aí depende do tipo de máquina, né, cada um usa... Tem uns que põem lá uma colhedora, não sei se é de arroz, uma plataforma de colher arroz na frente, outros que ergue a plataforma de colheita de forragem mesmo, mais alto, só para colher o cacho. Mas o pessoal tem buscado, né?
Mas ainda o que eu vi, melhor resultado é o reidratado, porque você consegue moer no martelo e moer no pó, né? Esse incremento de 90 dias, na verdade, assim, o time point de 90 dias para incrementar essa digestibilidade do amido no sorgo, na verdade, ela veio de uma sequência de trabalhos, né, do professor Núcio. O Evandro tinha feito já um trabalho inicial, comparando zero, né, ou seja, o grão de sorgo seco com 60 dias, que era o padrão de milho, né? E aí, na sequência, nós avaliamos esse meio termo aí, né? Que, na verdade, foi ensilado por 30, mas nos períodos de coleta estava com 45 dias e 90 dias. E aí a gente conseguiu traçar, né, uma regressão dentro daquilo ali. E falou assim, não, obviamente, com 90 dias, você precisa... Ele não alcançou aqueles 2/3 que você tem no milho com 60 dias. No sorgo, você precisa ali de 90 dias para você alcançar esse incremento em digestibilidade de amido, né? Por causa disso daí, dessa matriz proteica mais resistente. Mas no final do dia, a moral da história é possível e você tem uma planta a mais, né? Que é uma planta estratégica e principalmente... A Austrália, eu falei de estar tocando um experimento com confinamento e a gente tocou um experimento também com diferentes cultivares de sorgo, porque existe também essa intenção clara deles em trabalhar bastante com sorgo, que a Austrália, assim como outros países, a China também estão vendo que a água é um recurso finito, né? E que precisa ser melhor utilizado. O Brasil, agora eu vou falar um pouco mal da gente. O brasileiro, eu acho que desrespeita a água. Voltando para o assunto Austrália, você já ouviu falar como é que é? If it's yellow, let it mellow. If it's brown, flush it down. Vou traduzir. Se é amarelo, você deixa. Se é marrom, você dá descarga. É para economizar água mesmo, né? Sim. Porque você imagina, tem muita fazenda lá que usa só a água da chuva. 2/3 da Austrália é semiárido. Chove menos de 600 milímetros por ano. E como é que é essa chuva? Distribuição, assim, ao longo dos meses, ou sei lá. Eu vou falar assim, é meio parecido com o Brasil, mas não tem nada a ver. o parecido é assim, chove na época, nos períodos quentes, só que é muito inconsistente. Então, tem ano que chove mais, tem ano que chove menos, e tem problema também de chover muito de uma vez só. Em 2011... eu lembro que eu estava lá em Getton, no finalzinho do meu doutorado, teve uma das piores enchentes dos últimos, nem sei quantos anos, aquelas histórias. E tinha chovido eu não lembro o valor exato, mas era coisa assim de quase 300 milímetros durante 2 dias. Cara. Em uma região que chove 600, 700 no ano. Então... metade foi embora já. Assim, é muito imprevisível. E a Austrália até tem muito, muito trabalho em cima de modelagem para previsão de eventos climáticos. Eles levam isso muito a sério. O Brasil, eu acho que a gente... eu estava falando da minha região ali, a família do meu pai... tá ali na divisa de Casa Branca com Santa Cruz das Palmeiras. Casa Branca, eu posso estar mentindo aqui, mas eu acho que é dos municípios mais irrigados do Brasil. Aquela região ali, quando você pega Vargem, tudo, 80% da batata produzida no país na época seca vem dali. É coisa assim, você olha no Google Earth, por cima é só pivô. O meu pai entrou nessa de irrigação também na década de 90, mexendo com batata. O Casa Branca falta água no município. Então, eu acho que esse planejamento, vira e mexe, falta água na cidade, né? Então, planejamento, usar recurso hídrico é algo super importante e a gente tem que fazer... Não estou falando que todo lugar faz errado, não. Mas a gente tem que fazer certo e continuar fazendo e valorizando, porque a água é um recurso finito.
E assim, ela tem um ciclo dela, né, quando a gente pega, mas de fato isso daí, e eu acho que hoje a região mais irrigada no Brasil deve estar naquela região oeste da Bahia, Luiz Eduardo, aquela região ali, é muito pivô, e Casa Branca deve estar no segundo, porque tem bastante, inclusive... Pra não errar, do estado de São Paulo. Com certeza do estado de São Paulo. E tem muita produção também de milho verde ali, né? Porque são culturas que você, para pegar preço, você precisa produzir quando ninguém produz. E a época que não chove. Então, é o meio de ano agora, né, pra gente aqui. Então, acaba que você tem uma demanda hídrica alta. E, de fato, a gente percebe isso a campo, porque, assim, você tem muito poço, muito pivô, muita demanda hídrica. E isso acaba até baixando os leitos dos rios, né? Quando você chega nessa época, você, não abaixava. Então, assim, é tanto poço, tanta extração para atender essa demanda nesse período, que, de fato, você assim, toda aquela água que drenava para abastecer um leito de rio, ela está sendo utilizada. Então, isso é... E, obviamente, que nessas áreas mais áridas, né? Ela ensina a gente... Você tem que aprender a trabalhar, a verdade é essa. Senão você não dá conta de lidar nesse ambiente aí, né, cara? Mas nós somos privilegiados, viu? O Brasil, puta vida. É só o Nordeste ali que vai ter um problema mais agravado de água ali, né? Eu lembro de eu ter montado uma apresentação que eu pus os dois países lado a lado, porque a Austrália e o Brasil são relativamente semelhantes em extensão territorial. Acho que a Austrália é 8% menor, uma coisa... Sério? Grande, cara. Eu não sabia que era tão grande assim, não, cara. Não, eu não imaginava, não. Também, não. De novo, 2/3 semiárido. O índice, eu acho que o nível médio de chuva, quando você pega médio do país como um todo, né, um país de extensão territorial, é 500 e pouco, menos de 600 milímetros, a média anual do ano. Existem locais, até uma das propostas na Austrália para intensificar a produção, eles chamam de agricultura tipo mosaico. Sabe o quadro de mosaico que tem? Você vai encaixando os azulejinhos. Então, aonde dá para irrigar, irriga, faz um sistema intensificado de produção de alimento e com isso vai intensificando a produção do país como um todo. Não tem um ou outro exemplo. Eu sei que lá no norte da Austrália do Oeste, na região de Kimberley, tem um pessoal que investiu lá com pivô para produzir alimento para gado. Porque daí vai do começo ao fim, né? Não precisa ter aquela logística toda de levar o bezerro para outra área, para ser terminada. Mas aqui a gente tá no paraíso, né? Chove muito. O meu pai, eu lembro, primeira vez que eu fui para a Austrália, eu e meu pai, quando a conversa costuma durar aí alguns segundos e é só... Tá chovendo ou não? Como é que é o clima? Sabe aquele começo de aí, como é que tá? Choveu aí? Tá bom? E ele falava, aqui tá seco demais, faz uns 20 dias que não chove. Aqui tá bem. Aqui faz uns 2 meses. Nossa senhora. Cara, tem um colega nosso, ele faz, o Geraldinho lá, da Noagro. Ele participa de um programa que chama No Field. E assim, eu não conheço bem o projeto, mas é bem interessante que assim, agora ele está na Austrália, vai passar uns dias lá, e na verdade vai fazer um tour pelo mundo, aí, em volta do mundo, tentando assim, identificar técnicas, estratégias ou perfis daqueles produtores que conseguem produtividade alta, né? Então, assim, ele está numa região lá que a Austrália produz, segundo ele, muito pouco milho, quase nada, mas tem produtividades altas, falando assim, de 22 toneladas de milho grão por hectare, então são produtividades altas. Então ele está assim, tentando identificar coisas que eles fazem lá e que seja plausível da gente aplicar aqui em Brasil, já considerando todas essas questões de chuva, solo e por aí vai. E segundo ele, uma das coisas que chamou bastante atenção é que, assim, aqui a gente tenta mitigar muito, na verdade não é nem mitigar, mas corrigir o problema, tá? E lá eles tentam mitigar esse problema. Por exemplo, tráfego de máquinas, principalmente na área de silagem. A gente sabe que compactação é um negócio complicadíssimo, né? E aqui, assim, o cara entra com um trator, caminhão e sai andando meio que perdido. Então eles têm, obviamente que isso lá é área de grão, mas eles têm uma programação de fluxo
dentro das áreas que isso aí, assim, reduz muito os níveis de compactação e onde tem eles vão lá e fazem um trabalho mecânico caso necessite. Então eles trabalham de forma muito mais preventiva do que de curativa, né, no posterior. Não, Achei super legal interessante você ele falar falar isso. Eu acho que o melhor exemplo aí de planejamento em relação a fluxo, não sei o que, é a malha ferroviária lá da Austrália. Você vê cana de açúcar, é tudo por trem. Olha Tem só. uns trenzinhos que faz a colheita, não é tudo, mas e eu não sei qual é a porcentagem, mas é muito, eu já vi muito trem, assim, acompanhando a cana-de-açúcar e acompanhando a faixa litorânea do lado leste do país, principalmente lá no norte, né? Então, sei lá, de Rockhampton, da onde eu tava, começa em Bundaberg, vai até lá em cima, até em Cairns, não sei se já ouviram falar, que é uma área bem turística, muita cana-de-açúcar e tudo vai para as usinas por trem. Isso é super interessante. Gado, mesma coisa. Os sistemas de cria lá, manda bezerrada por trem. Mas Então, isso aí, assim, é legal você contar isso. Isso aí é um pecado, né, do Brasil, que assim, que eu acho que eu recentemente, já deve ter uns 2 anos, eu comecei a ler muito a história do chama Irineu Evangelista de Souza, que foi o Barão de Mauá. Foi o primeiro cara a construir uma ferrovia aqui no Brasil. Isso aí foi em 1854 que ele inaugurou, lá no Rio de Janeiro, indo um pouquinho ali para Petrópolis. Foi 13 quilômetros aproximadamente, mais para mostrar o conceito. Na época, a primeira ferrovia inaugurada no mundo foi na Inglaterra em 1825. Olha para você ver, de 25 para 54, considerando aquela época, foi algo muito inovador. E as pessoas comentam com a gente que o Brasil tinha muita malha ferroviária. Isso aí até a década de 70, o pessoal transportava muito ali em Minas pelo trem. E aí uma das coisas que eu acho que foi um pecado do Brasil e foi nesse sentido. Assim, meu pai é professor de história também, e ele falou que o acordo para construir a Companhia Siderúrgica Nacional, que é lá em Volta Redonda, que foi um presente, né, em tese político aí dos americanos para o Brasil ter levado os pracinhas para a Segunda Guerra, uma das coisas que estava nesse acordo, tá bom, eu vou te implantar a primeira indústria aqui de aço, te passar o know-how, mas você tem que abrir o mercado para a parte de venda de veículos. E aí, claro, né, para fomentar isso, você tem que tirar o pé na ferrovia, né, para eles poderem vender caminhão aqui. Então teve um intuito, assim, eu não tenho as referências, né? Vamos dizer assim, eu vou acreditar aqui no meu pai. E ele comentou isso e, cara, isso aí arrebentou com o Brasil nesse sentido, né? E hoje criou que se hoje você voltar para a ferrovia, primeiro, desapropriar, né? Eu acho que ainda em cidade é mais complicado, mas no campo um pouco menos, mas é um custo altíssimo de uma coisa... Alguma coisa já daria para aproveitar dessa malha antiga. E outra coisa que eles comentam muito, que a ferrovia no Brasil foi feita... tem variações de bitola de trem e eles não fizeram uma bitola meio que tipo assim, ó, esse aqui vai ser o padrão. Isso também arrebentou muito com o avanço da ferrovia. Não foi bem planejado. Não foi bem planejado e às vezes não daria para aproveitar. E teve essa questão, pô, as marcas para vender caminhão, e o quanto que isso aí gira de vender pneu, vender óleo, tudo empresa americana, né, a maioria. Então isso aí acabou que... Às vezes havia o interesse lá atrás para fomentar isso para o país. E começou lá com Mauá em 1854, sendo que a gente podia estar hoje aí, cara, assim, uma potência. O quanto que isso diminui nossa competitividade e encarece o nosso custo logístico e o triste time. pensar que muito dessa malha ferroviária virou mata-burro de fazenda, né? Quem que não foi fazenda aqui? Mas... Fala só 2 coisas, rapidinho. Uma é que pai não mente, inventa verdades, né? Então a gente... é muito gostoso tá passando pra frente o que o pai da gente ensina. E é verdade, não importa. Mas voltando ao professor Núcio, eu não vou saber falar os números que ele passou, mas a China, o tanto que eles investiram em malha ferroviária aí nos últimos anos, coisa aí nos últimos 10 ou 20 anos no máximo,
ou aqueles trem-bala, sabe? É um negócio que revolucionou o país, assim, Ele falou o número de pessoas que andaram de trem em eu não vou saber falar, mas é coisa assim... E um transporte limpo, né? Se a gente for pegar comparação com o caminhão, né? Então, olhando pelo lado positivo das coisas, lá atrás a gente foi pioneiro, mas não foi para frente, né? Mas estamos aí com bastante coisa dando certo e talvez seja a hora de retomar a ideia das ferrovias para melhorar escoamento de produção, porque o Brasil está produzindo muito, muito. O Brasil, de quando eu era aluno, na década de 90 eu entrei na faculdade. O tempo passou, mas nós também. Tem uma capacidade de produzir, assim, se tiver preço e der margem, cara, assim, a capacidade do Brasil produzir é absurda, tá? Ele bota produto no mercado numa capacidade absurda. Essa questão, acho que de aumentar a malha de trens, né, ferrovia, como na China lá, assim, ele chega e fala assim, não, eu vou desapropriar e nós vamos construir. Agora, essa questão aqui no Brasil e mesmo nos Estados Unidos, você não consegue desapropriar fácil, você tem que negociar, enfim. Agora lá não, chega e desapropria, nós vamos passar aqui uma linha ferro e pronto, é assim que vai funcionar. Então, talvez os desafios foram menores para ele, mas o brasileiro dá um jeito. Mas é um ponto, e isso aí naquela época não foi para frente justamente por causa do governo do Império, e depois para frente também, então assim... Tá muito atrelado à parte política. Eu acho que a China, por ela ter um modelo político que o cara definiu e eles vão fazer, não tem que ficar passando em 1000 etapas igual aqui no Brasil, que é Congresso, Senado. Mas desculpa, não necessariamente só trem também. O Brasil pode explorar hidrovia. Sim. Eu tô só pensando em, assim, o Brasil, porque o Brasil tá produzindo muito. Eu falei da década de 90, porque a minha sensação de aluno da década de 90 o Brasil um dia vai ser o celeiro do mundo. Eu lembro do professor Flávio uma vez falar, eu tô escutando isso aí desde que eu era aluno. Eu acho que hoje eu falo pros meus alunos que o Brasil virou o celeiro do mundo. Sim. Pô, você olha nos maiores produtores aí, exportadores, o Brasil tá lá. Na cabeceira de muitos produtos. Então... existe espaço aí para investimento em ficar mais eficiente na parte de... Eu tenho certeza, eu não sei os números, mas eu tenho certeza. Para diminuir perdas aí por... Putz, imagina, não sei se é tão comum ver hoje em dia, eu tô há 10 anos fora, mas ver caminhão andando... Soja pingando para-brisa, é comum. Sim, perde muito. Não, essa questão da hidrovia também é 100%. É o que você disse, né? O Brasil... deve ter maior bacia hidrográfica do mundo, né? Assim, a quantidade de rios que a gente tem aqui é inigualável. E tanto para agricultura, mas também para a parte de transporte, né? Então, assim, mais uma vez fazendo menção a esse empreendedor que teve lá no passado, o Barão de Mauá também, ele fez a primeira indústria naval do Brasil para produzir e explorou isso aí, né? Então o cara lá atrás teve essa visão. Gustavão também é cultura aí. Ele é fã do Barão de Mauá. Minha mulher ficou brava porque eu fiquei falando disso aí muito tempo. Mas foi um livro que eu li 600 páginas, cara. O autor chama Jorge Caldeira. Pra quem quer ver a história de um cara empreendedor raiz, fundador do Banco do Brasil, o cara que saiu do absoluto zero. E ele é o Rockefeller brasileiro. Só que o pessoal... Infelizmente, aqui algumas coisas no Brasil, o cara que faz um negócio desse, às vezes tem a história sucumbida, né? Eu acho que isso aí a gente tem que também mudar na nossa cultura de enaltecer esses grandes feitos. E a gente falta um museu para ter a história desses empreendedores aí. E ele foi um cara, assim, absurdo, né? Chegou a ter 15 empresas, banco dele em 5 países do mundo. Ele que trouxe o primeiro cabo telegráfico para o Brasil, na época que tinha comunicação por telégrafo. Eu não sei nem o que é um telégrafo, rapaz. Era comunicação no século XIX, era por telégrafo. Ele teve que atravessar esse fio, rapaz, lá da Europa até aqui. Era o WhatsApp da época. É o WhatsApp da época. Mas assim, só fazendo algumas menções, que é um brasileiro com uma visão
que tudo isso aqui que nós estávamos comentando, ele já pensava lá na frente. Então, assim, aí esbarrou, ele nunca usou trabalho escravo, aí a sociedade na época usava trabalho escravo, a galera queria boicotar ele, porque se ele desse certo ia ser um símbolo que o trabalho não escravo é mais produtivo e uma série de coisas, não é o contexto aqui. Mas eu acho que a gente precisa mais dessas políticas públicas para acelerar o agro, para a gente ficar mais competitivo, para ficar mais barato chegar insumo em fazenda e assim por diante. E só para a gente fechar lá essa questão da pecuária lá na Austrália, Diogo, é o principal negócio deles da parte de exportação, do agro, vamos dizer assim, é a carne? A maior indústria agrícola é a pecuária de corte, sim, importantíssima. Existem outras também, trigo é muito importante para eles lá, mas da agrícola é pecuária de corte, a principal. E mercado externo, tranquilamente, assim, mais de 60% exportado. O último dado, o dado mais recente que eu tenho é quase 75% exportado. Agora, se você olha, de repente, alguns nichos, eu falei do gado Wagyu, eu acho que quase que 100% desses animais são exportados. Uhum. Eu tenho um dado lá do King Rivers, daí é só uma marca, mas eles comentaram que 97% do que eles produziam ia para o mercado exterior. A Austrália, uma coisa que eles fazem muito bem é investir em marketing, entender o mercado e divulgar o produto deles, né? Não sei se vocês já ouviram falar na MLA, né? Meat and Livestock Australia, que é arrecada o imposto. Então, vou dar o exemplo do boi. Cada cabeça comercializada, o produtor paga $5. Daí desses $5 é destrinchado em o que vai para pesquisa, o que vai para marketing. Muito é para marketing. Olha só. O Núcio, de novo, falando do professor, lá na China, ele comentou num supermercado lá, a gente viu uma série de marcas de carne, né? As marcas australianas estavam todas separadas e tinham uma tela bonita, um vídeo mostrando o gado no pasto. Nossa, era um marketing assim, você ia e falava, puta vida, vou comprar daqui. E nas outras gôndolas, né? Tava fugindo a palavra. Carne chinesa. Eu falei, pô, cadê a brasileira? Procuramos, nada. Daí você pega uma marca chinesa, olha atrás, tá lá, veio do Brasil. nem tem muito essa questão. Agora, de novo, tem todo um gasto para isso, que vai aumentar o custo também. Eu acho que tem coisa pra gente pensar, além do só ter um custo de produção mais barato, não? Menor, desculpa. Mas a Austrália é o mercado externo. Respondendo a sua pergunta, mais de 60% vai para fora. E para atender aquelas regiões ali asiáticas ali... É até importante eu falar. Eu falei que os dois países têm mais ou menos a mesma extensão territorial. Porém, a Austrália tem aí 25, 26 milhões de habitantes. O Brasil está com mais de 200, né? Isso. Então, o nosso mercado interno é muito maior que o deles, pensando em número de bocas para consumo. O mercado já fica próximo, será? Acho que o Brasil, se não me engano... A Austrália é muito alto o consumo de carne deles. E é super... Nossa, lá você sente uma promoção do comer carne marcante, assim. O australiano, ele gosta de comer, e não é só também comer só a carne de boi. Ele tem muito ovino também. Que é forte, bastante. Sim. Frutos do mar, frango. Não sei se frango entra em carne ou salada. mas eles variam. Eu não posso brincar, porque você acredita que a minha esposa... quando era criança, eu matei um beija-flor. E meu pai não ficou bravo comigo. Eu falei, pai, mas você não vai ficar bravo? Eu matei ele. Não, Deus cuida de você, eu não preciso fazer nada.
Minha esposa, eu trabalho com boi, minha esposa não é muito fã de carne de boi, acredita? Rapaz, o que mais tem lá em casa é frango, eu não gosto. Mas o australiano, ele come bastante, assim, variado as carnes, mas o consumo de carne é alto. E assim, eu acho que é interessante aquela marca de lá, né? O Outback, aquela de restaurante. O Outback é americano, mas pegou o brand, né? Pegou o brand do Outback australiano e realmente soube vender. Lá, o Outback, né? O que se fala do Outback australiano é como se fosse o sertão brasileiro. É o ir pro... Você tá na costa do país, assim, você andou pro oeste, no meu caso que tava lá no leste, ou o contrário, se você tá na Austrália do Oeste, daí fica seco. E daí é muita pecuária de corte. Ó, outro dado, eu falei que 2/3 era semiárido, né? E 56%... Não, peraí. 2/3 semiárido, 80% do país tem vegetação tipo savana, então é vegetação cerrado, savana, meio secão. E quase 56% é atividade pecuária. Então, ela está presente no país como um todo. Né? Então, eu dei um exemplo de um lugar que tem taxa de lotação baixíssima, mas pode piorar muito. Eu acho que uma das maiores fazendas lá do estado do Queensland é uma cabeça a cada 100 hectares. Caramba. E que bicho que dá conta de sobreviver nisso aí, né? Lógico que é. Que pá... raça, assim. Tem alguns locais que o boi não dá conta e daí acaba tendo ovino. Porque tem que ser bem rústico para lidar no ambiente ou caprino, né? Mas, de maneira geral, é impressionante. O boi dá conta de viver nos lugares aí que... Mas e a água, assim, né? Porque para pôr bebedouro, numa área tão... Daí perfura e faz poço. Muito profundo. Eu não saberia dizer qual que é uma média, mas eu lembro que eu trabalhei numa fazenda que perfurou um poço artesiano para o confinamento que eles construíram lá e foi 1.040 metros. Ou seja, é 1 quilômetro. É coisa... Caramba. Loucura. E daí tem um problema também, né? Você traz a água onde não existia e de repente você tem essa água disponível não só para gado, mas também para canguru, outras espécies aí de animais nativos que a população delas, as populações eram limitadas pela água, agora tem água. Então, daí existe um certo desequilíbrio. Mas na Austrália sempre teve isso. Vocês falam que quando tinha uma praga, eles traziam um predador e o predador virava praga depois. O melhor exemplo é o sapo que levaram lá para controlar uma lagarta lá da cana-de-açúcar e o sapo virou uma praga. Tem muitos exemplos de coisa que virou praga lá. Então eu lembro, já ouvi falar disso aí. E é só como é que chama o cara do filme lá? O Crocodilo Dante. O Crocodilo Dante pra dar jeito nisso aí. Esse é um dos melhores filmes da minha infância. É bom demais. Mas tem lá coelho, ou o próprio bovino. Tem regiões que o bovino tá lá mais solto, né? Sim, sim. E daí aqueles vídeos que o pessoal às vezes vê, que vai com um jipe pra pegar o boi na cabeça, assim. Isso normalmente são nessas terras indígenas, assim, que o gado tá lá, mas sem manejo. Como é que chama aquele povo lá que tem lá? É o... Aborígene? Aborígene, né? Mas assim, você falou que é zebuíno, mas é nelórico? É mistura? O que Brahma. Que é? Quando você pega o gado aí, alongado aí, tem muito do Hereford, que foi levado lá pelos Shorthorn, Hereford, Shorthorn bastante, e daí foi cruzando. E é um bicho... lá. Com a chegada do zebu, ele foi amplamente introduzido na região norte do país e eu diria que é o principal sangue lá, mesmo com o crescimento do wagyu e tal, você pensar no norte, é muito zebuíno. Tem uma raça australiana, por exemplo, que é o Drought Master, que é os mestres da seca. Ele é o Santa Gertrudes, né? O Santa Gertrudes é 5/8 Shorthorn, 3/8 Brahma. Lá eles fizeram ao contrário. É 5/8 Brahma, então é mais zebuíno, com um pouquinho do
Shorthorn. do taurino ali, do Shorthorn. Mas muito zebuíno para a região norte. Vem crescendo, eu não saberia dizer em que proporção, mas com certeza vem crescendo a infusão de taurino por causa de mercado de carne de qualidade. E fazendo um paralelo aí dessas duas regiões, essa aí que é mais árida, com um gado que tem um pouco sangue zebuíno, e essa que é mais intensificada ao sul, qual que é o ciclo desses animais, desde o nascimento até eles morrerem? E quais são as tecnologias, depois aí, que eu acho que a área que você tratou bem nessa parte de suplementação, para acelerar esse animal que está na parte do norte aí? Para acelerar... Bom, sul muito semelhante a um sistema intensificado aqui, certo? Ele fez uma desmama ali, daí foi terminado a pasto, mas nós estamos falando de um pasto de azevém, um pasto e ele fica no mercado doméstico, ou às vezes vai para confinamento para mercado exterior. Lá no norte, se não houve se a desmama não foi levada para outro sistema, para confinamento, ou se foi para o mercado de animal vivo, e ele vai ser suplementado lá, daí tem uma série de estratégias, desde suplementação específica. O Dennis Pop trabalhou muito, ele e o Stuart McLennan, muito isso, em respostas à proteína, energia, uso de leguminosa, tem muita leucena lá, muita, mas a leucena é vista como uma praga, que não é um problema, mas lá, como chove pouco, consegue se manejar e usar como fonte de proteína para esse animal. Então, tem uma série de estratégias aí de suplementação. Depende muito de onde esse gado tá. Se é mais próximo do litoral, mesmo estando ainda em região, pode de repente usar o melaço fortificado, que é 8% de ureia, mistura num tanque o melaço, uma bomba de energia e uma bomba de nitrogênio. Vai e põe direto no coxo. O gado lambe melaço com ureia e vai quebrar a fibra de baixa qualidade do pasto que está lá. Uma coisa que a Austrália perde muito para o Brasil, nós estamos anos-luz na frente da Austrália, é saber manejar bem a gramínea tropical, pensando em altura de entrada, né? Seja por interceptação luminosa ou aqui a gente correlacionou muito bem com a altura para práticas de manejo. Lá não tem nada disso. Lá as recomendações de manejo têm sido muito em cima de taxa de utilização do que tem, e é uma estimativa também bem difícil, né? Porque nós estamos falando você estimar para uma área grande e às vezes heterogênea, né? Não é só um tipo de forragem. Mas as recomendações são aí de usar 20%, 25% da massa no local. Ou seja, é praticamente um pasto diferido, né? Que você tem 80% de perda. Mas é como eles vão fazendo, tocando. Então, resumindo, existem estratégias de suplementação e é muito de aonde está inserido esse pecuarista. Tem pecuaristas que tem mais de uma fazenda, uma para cria e daí manda a recria para outra, mas de maneira geral é isso, tem que pensar onde que tá. Lá no norte o forte é cria e a recria engorda mais ao sul da região norte. Seria o sudeste do estado do Queensland ou lá para a Austrália do Oeste. Seria lá em Geraldton, quem conhece um pouco de lá, que dá aí um pouco ao norte de Perth, que é a capital da Austrália do Oeste. E assim, se cultiva pasto lá ou isso aí é mais pastagem nativa mesmo? Tem informação? Outro dado interessante, Oregon, eu acho que é o nome da referência, 90% da carne bovina da Austrália é derivada de pasto nativo. 90%, é quase tudo. E quando ele diz derivada, quer dizer que em algum momento teve lá, né? Então o bezerro nasceu no pé da mãe que estava num pasto nativo.
o exemplo que eu dei lá dos 2 piquetes de 6 mil hectares era no Barclay Tablelands, é tudo Mitchell Grass, é um capim nativo que tem lá. Então tem muita produção nesses capim nativos. Se você pensar em uma gramínea introduzida que se deu bem na Austrália e cresceu bastante, é o Cenchrus ciliaris, né, que é o capim buffalo. O buffalo. Que tem no Nordeste brasileiro, né? Tem até uma história que o capim buffalo foi trazido na década de 60 e demorou 20 anos para descobrir que ele ia bem lá no seco, né? Os outros capins não aguentam a seca prolongada, então acaba sendo uma limitação aí para outras gramíneas tropicais que a gente conhece bastante aqui. Não tô falando que não podem. Eu trabalhei com Rhodes Grass lá, né, irrigado, mas são bolsões. O exemplo lá que eu tinha comentado para vocês do Kimberley lá nos pivôs era tudo capim Rhodes. Esse eu não conheço. Esse capim Esse Rhodes eu já vi, já. Aqui na Exalc a gente tinha uma Parece área o que? Um Tifton, assim? Ou Não, que é? não. Capim Rhodes, parece capim Rhodes. É o capim dos mais antigos. É que aqui no Brasil foram surgindo outros. Entendi. Né? E daí ele perdeu aí um pouco. Mas fazia-se bastante feno de capim Rhodes no Brasil. Braquiária lá não tem. Tem. Até a nossa braquiarinha, uma das primeiras que veio pro Brasil, que era a CV, a braquiária decumbens CV, esqueci o cultivar, mas veio da Austrália, que era a que dava problema de fotossensibilização. Ela é da África, né? Mas foi pra Austrália e daí... Nossa, como é que eu esqueci o nome do cultivar? É os janeiros. É os janeiros. A braquiarinha. A braquiaria. E tem, lá eles chamam de signal grass, mas é bem pouco, viu? Muito pouco. Eu já vi em alguns lugares, mas ninguém... É muito comum você estar falando com um pesquisador, produtor, eles nem sabem o que é. Eu sabia porque a gente veio daqui, né? Tem muita braquiária. Ô Diogo, assim, dentro desse cenário de Austrália... Cultivar basilis, é uma coisa... Acho que é isso. Depois, gente... Eu não lembro. Eu também não vou lembrar. Eu sou vazio, sabe? Com certeza. Com certeza. O Salim, vocês lembram do Salim Jacaúna, que tá lá na Federal do Pará? Ele foi meu colega de mestrado e nós dois tínhamos essa brincadeira de quem sabia mais nome científico. E era um negócio de disputa de saber os nomes científicos. Eu vou contar, você falou de já encerrando, mas eu vou contar uma história rapidinha, pode? Do professor Moacir. Fui estagiário dele, né? Andando na estrada, o professor Moacir ia falando o nome de tudo quanto é árvore. Falava, nossa senhora, professor, você sabe o nome de todas as árvores? Ele falou, Cabomba, bom agrônomo, entende de tudo. Rapaz, eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu lembro que eu arrumei árvores brasileiras lá do Harry Lorenzi e fiquei decorando o nome de árvore. Não sei o que. Não. Hoje em dia, pra mim, foi muito bom, porque hoje em dia eu até conheço bastante árvore. Só que daí o finalzinho da história, eu tava um dia lá na fazenda com o Moacir, um tejo começou a cantar. O tejo é aquele passarinho. daí eu, professor, tejo canta bonito, né? Ele, tejo? Sabiá do campo, rebita rabo. Eu não conheço. Eu falei, professor, o bom agrônomo sabe de tudo. Mas é legal, cara. Ô Diogo, assim, dessa vivência sua de Austrália, né, que é um tempo bom aí, um tempo longo, né? Tem, assim, o que você acha que deles lá que tem espaço pra gente explorar aqui dentro desse ambiente produtivo nosso aí, que você... Olha, sempre tem bastante coisa, né? Eu acho que todo mundo, não só eles aprenderem com a gente, a gente aprender com eles. Eu acho que
A gente aprende no desafio, né? Quando tá faltando coisa, daí que você fica bom, né? Para eles lá falta muito mão de obra, então o que eles investem em tecnologia? Não é porque eles gostam de investir em tecnologia, é porque não tem gente. Então tá tendo muita coisa lá, muito desenvolvimento lá que a gente tem que... Não vou falar que é para investir com a mesma vontade, mas tem que com certeza ficar antenado, porque tem ferramentas aí tecnológicas que vão ajudar nosso manejo. E o aprender a fazer num ambiente hostil. Porque eu contei do meu pai lá que fala como é que é, se tá chovendo, não sei o que. Aqui a gente reclama no paraíso, porque nós temos muita chuva, o nosso capim tropical teve tanto investimento aí. O Brasil, a gente não pode esquecer que a base da nossa produção é a pasto, né? Nós temos muita coisa acontecendo. Mas olhando para quem está no ambiente oposto, o que eles estão fazendo diferente que dá para a gente usar. De maneira nenhuma olhar para a Austrália e falar, eu quero fazer igual. A gente tem que ver o que eles estão fazendo e adaptar ao nosso sistema. Porque lá é diferente. E essa questão de mão de obra, a gente conversou um tempo atrás com o Felipe lá de Minas, lá, proprietário da Fazenda de Serrinha. E assim, viajo muito aí Brasil afora, Gustavo também, e a questão de mão de obra hoje é algo rotineiro, né? Mesmo dentro da pecuária de corte, que ela demanda menos mão de obra do que uma pecuária de leite, por exemplo, mas é uma queixa, né? E geralmente parte dessas propriedades de corte, elas estão muito... onde eram fronteiras antigamente. Então são lugares distantes, às vezes é difícil de se reter até mão de obra, né? E buscar formas para otimizar o trabalho, né, dentro da operação ali é um desafio, né? Porque sempre a gente escuta isso, cara. Uma coisa que eu aprendi lá, bom, não sei se eu aprendi lá, mas com certeza lá eu vi, mas é difícil, a mão de obra tá escassa, então você tem que ficar atrativo para essa mão de obra, para você reter ela. E o atrativo você vai lá na Cattle Station, no meio do nada, os caras têm internet, tem a cozinheira que tá lá cozinhando pra turma, tem as áreas de lazer, tem que fazer ficar gostoso, porque igual você falou, tá indo pra área de fronteira agrícola, não sei o que, mas... Você tem que fazer ficar bom pra esposa do cara, não só pro cara. Isso é o principal. Ou, na verdade, o certo. A esposa tá trabalhando também, né? É bom para os dois. E lá eu acho que eles fazem muito bem, mesmo assim é difícil. Porque lá, eu vou dar o meu exemplo. Eu tentei... lá eu tinha verba de projeto, eu pagava para um casual, que é o funcionário que vai lá, que eu só contrato temporariamente, pagava $35 por hora. E eu não... Dólar australiano, vezes 3,5. Tá. E eu tinha dificuldade, porque... Na hora que você pegava e ia picar um feno, não sei o que, mudava um pouco, eu já não gostava, porque lá eles têm tanta oportunidade e é tão fácil ganhar dinheiro que daí é mais difícil ainda reter essa mão de obra. Você retém o pessoal que realmente gosta de trabalhar com boi e dando condições para ele. Então, vou dar o exemplo das cattle stations lá, o grupo EACO. Eles têm o pessoal que trabalha com eles, então o cara vai, ele tem o lugar para ele ficar, com ar-condicionado, com internet, tudo. Ele tem treinamento para crescer dentro da própria empresa, então ele enxerga que ele pode ir subindo de cargo, então eles investem em cursos para equipe, treinamento de equipe. O que existe no Brasil exemplos disso também, mas eu tô só falando que é algo para a gente pensar que isso vai ser mais e mais importante, não só lá como aqui. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que a escassez de mão de obra não vai melhorar, vai só piorar. Eu acho que isso aí você tocou num ponto crucial, né? A fazenda tem que ser atrativa, primeiro pelas partes de condição básica, que eu acho, assim,
que é crucial, né? Ter uma casa boa, com todo esse conforto aí, agradar a esposa para sentir que a esposa... O melhor é empregar a esposa, né? Não, empregar, né? E ela quer um lugar seguro e estável, né? E que tenha um recurso ali. E isso é crucial. E fora a parte de capacitação, treinamento, a gente vê que esse turnover aí, que essa troca de funcionário em muitas atividades, não é só na pecuária, não, ele é muito alto. E a gente tem uma deficiência também na parte de gestão, né? Formar líderes, pessoas aí que saibam delegar tarefas de uma maneira assim adequada, ouvir o time, né? A gente ainda está a gente vê muito poucas pessoas trabalhando nesses modelos de gestão e liderança, está muito ainda nessa parte aí do chefe funcionário, e aí o cara quer fazer aquela filosofia top goela down, e aí isso aí também tem uma instituição, até que aquele livro lá que a gente estava discutindo, do Ricardo Basaglia, ele trabalha numa instituição que ele é headhunter de grandes corporações, e essa empresa que ele atua mostra que a maior parte das pessoas largam o emprego. Claro que aí não é na parte agrária, né? Porque talvez essa parte de moradia impactar também, mas por não se sentir recompensado e não ter o seu trabalho reconhecido. Isso é fundamental, né? Não adianta, você tá fazendo certo, mas ninguém tá falando nada, às vezes é do ser humano, né? Precisa... E pro professor, às vezes é um aluno se empregando bem, é um artigo que você publica relevante, é um conjunto de coisas. Se fosse só pelo dinheiro, você não ia querer ser seu professor. Agora, formei uma equipe boa, né? Qual que é o legado aí do Flávio, que foi seu orientador? Você tá aí hoje, tem tantos outros alunos aí pelo mundo afora impactando a pecuária. Esse é o que a gente fala assim, o intangível, né? Que preenche certeza a gente sem ser o dinheiro. Então, eu acho que às vezes a gente é muito ruim, o operacional toma tanto, não tem tempo para isso não, faz o que tem que fazer. E isso aí vai se perdendo, vai minando a autoestima das pessoas, né? E aí a gente tem que entrar com essas práticas aí de gestão que eu acho que ainda é muito carente aí no nosso ramo, né? Mas em todo lugar também, né? Eu tô falando da Austrália porque eu vi exemplos bons lá, mas tem exemplos bons aqui também. Claro. A gente tava conversando da Canto Porto antes de começar o nosso bate-papo. O meu xará lá, o Diogo, comentou que parece que eles participam de um grupo lá e eles estão com os melhores dados sobre retenção de funcionários. E se você foi lá, né, você viu umas casinhas bonitas, tudo legal, e a turma trabalhando lá, isso é importantíssimo. Ambiente, né? Ambiente de trabalho. Show de bola, hein, cara? Bom demais. E o Diogão, nós vamos chamar ele aqui uma hora também pra gente bater um papo com ele aqui, que tem muita... O xará lá. Nossa. Tem muita informação boa pra compartilhar com a turma. E a nossa proposta aqui também, né? É sempre trazer gente boa pra compartilhar informação. História boa. Isso aí. Show. Então, assim, queria agradecer demais você ter aceito aí o nosso convite para estar aqui hoje. Parabenizá-lo aí pela conquista aí de se tornar professor aqui na Exalc, que eu acho que isso aí deve ser algo muito único, né? Eu até agora não acredito. O negócio é... Não, obrigado. Obrigado mesmo. Foi um prazer gigantesco. Um bate-papo deliciosíssimo aí. A gente, na verdade, precisamos parar, né? Senão continua, fica o dia inteiro aí conversando. Botar uma cerveja. Vai longe. Mas muito obrigado mesmo. É muito gostoso ver o sucesso de vocês aí, acompanhar. Eu estava acompanhando de longe, lá na Austrália há tanto tempo. Legal. A gente, esse trabalho que vocês fazem é muito importante, porque dá a possibilidade... Não só o cara... Eu sou, com certeza, o extremo, né? Porque estava lá do outro lado do mundo. Uhum. Mas tem o aluno que formou, que está na estrada, que está aí querendo... ouvir esse tipo de se manter atualizado e é um bate-papo gostoso, né? Que bom que você gostou aí. Obrigado pela presença. E a gente também, cara, assim, tá à disposição aí, o que a gente puder ajudar dentro das nossas possibilidades, tá em casa, tá? A gente tá aí pra somar. E aí, pessoal, sigam aí o Nutribov, né, que é o grupo aí
E o hoje, CPZ? Hoje eu tô com o Nutribov, eu sou CPZista, acabei nem falando muito, né? Mas tô junto com o Flávio aí, com o Nutribov, que é o nosso grupo da pós-graduação, né? Tem a graduação também, mas é mais voltada à pesquisa. E o CPZ, que é o Clube de Práticas Zootécnicas, lá, ou como o professor Moacir lembrou bem, a Colônia Penal da Zootecnia, que é a turma que realmente ele toca a fazenda da escola, o rebanho, o Nelore Exalc, que tá melhor do que nunca, e eu tô absolutamente apaixonado por esse retorno aí a Exalc. Que legal. Bom, dá pra gente ver isso aí. E no próximo momento aí, né, trazer o Diogão aí pra gente falar das pesquisas, né, que você vai desenvolver dos trabalhos já estamos com... Né? Chegou já chegou acelerado. Confinamento do Pedrinho, né? Já vamos... Estamos com 2, rodando lá em cima, rodando embaixo, o Luizinho tá... O Luizinho também. Com o professor Flávio, com o professor Alexandre, eu tenho um carinho tão grande por todos e é muito bom, acho que eles me recepcionaram como um filho retornando à casa, assim. Então, o apoio total, não tem como descrever. Eu tô apaixonado mesmo, tá muito bom. Dá pra sentir a energia dele. Dá, você pega demais. Energia lá, assim. E a escola precisa disso para nutrir os alunos, né? Isso aí é energia, sintonia. Show de bola. Pessoal, agradeço aí vocês. Quem gostou aí desse tipo de bate-papo, para manter a nossa iniciativa aqui pujante, compartilha aí com os amigos, clica aí no like aí, sem dó. Não precisa ter piedade, não. Não, clica uma vez só, né? Porque se clicar duas... like, né? Já uma só. Uma só, vem falar. E aí, para esse conteúdo chegar em mais pessoas e impactar, o intuito nosso aqui é trazer gente boa, que tem algo legal para compartilhar. E esse que é o que move a gente, tentar de uma maneira descomplicada e levar informação para o campo, tanto para o pecuarista como para o estudante, para o técnico, né? Tanto na parte pessoal e como na parte técnica também, para se atualizar de uma maneira um pouco mais leve, né? Vamos dizer assim, tá bom? Então um abração aí, fiquem com Deus, até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Pessoal, um abraço. Esse episódio é um oferecimento de Fileô Baile Safre, ciência para melhorar a saúde e performance dos animais. IFS, energia que abastece o bem. Exalc Lab, medir para gerenciar. Imigrante Tratores, agricultura cheia de possibilidades.